gente, bom dia! Muito obrigada aí pela sua companhia, viu? Mas a gente fica muito mais feliz porque, além de você e eu aqui, o Senhor está conosco. Amém? Quando as coisas estão indo bem na nossa vida, é muito fácil a gente pensar que a gente entende a vida, que a gente sabe se dirigir na vida, que a gente tem controle sobre ela. Mas quando alguma coisa dá errada, normalmente parece que o mundo desaba sobre a nossa cabeça e uma das coisas que a gente pensa é: será que eu vou ter fé para crer que tudo vai ficar bem de novo? A história da Caroline Gucho, que escreveu para a gente, tem esse enfoque. Ela disse que a vida dela estava ficando fora de controle e ela só queria fugir. No entanto, como você e para mim também, não importa quando a gente está passando por um problema, não adianta a gente fugir, o problema vai atrás, né? Ele está ali. Porque muitas vezes ele está dentro de nós, certo? Então, ela só percebia que não adiantava fugir e as coisas só pioravam. O início do segundo semestre do último ano dela de faculdade foi exatamente o oposto do que ela estava esperando. À medida que as coisas começavam a piorar, a fé dela em Deus também ficou abalada, assim como a sua esperança em ter um ótimo fim de semestre. O desempenho na faculdade, a sua saúde mental, o trabalho, o relacionamento com os amigos, tudo isso começou a bagunçar, começou a desmoronar e de uma forma até quase que consequente, né? Ela foi perdendo a fé em tudo. Um dia, ela não estava assim, se sentindo bem, aí uma amiga que estava tentando a convencer a ir a um estudo bíblico, falou o seguinte: olha, quando foi a última vez que você saiu do seu quarto? Qual foi a última vez que você interagiu com as pessoas? Qual foi a última vez que você fez uma refeição decente? Fez uma lição de casa? Aí a nossa amiga respondeu: mas eu não me importo, honestamente nada disso mais me importa. Na minha vida nada mais está dando certo e eu decidi parar de tentar. Essa foi a resposta da Caroline. Aí aquela amiga falou: tá, tudo bem, eu entendi, mas que tal então você ir comigo lá num pequeno grupo? Olha, essa noite vai ser muito bom, vamos lá ver, veja lá para ver o que as coisas acontecem. Olha, a gente até pode ficar só um pouquinho de tempo se você quiser, né? Mas eu só quero que você fique bem de novo. Havia até que um desespero na voz dessa amiga que se chamava Alexa. Então, nesse momento, a Caroline decidiu ir ao estudo bíblico com ela, não porque ela havia pedido, mas porque ela, a Alexa, era a melhor amiga dela. E a Alexa não queria vê-la assim e a Caroline não queria magoar sua amiga, né? Especialmente sabendo que a amiga estava com uma dor no coração por causa dela. Então, quando elas chegaram lá, o pastor dos jovens se cumprimentou com um sorriso, foi muito acolhedor. E ele nem sabia que ela sentia falta até de ver aquele pastor. A mensagem daquela noite foi sobre ter fé em Deus, porque Ele vai cuidar das coisas que a gente precisa se a gente pedir e confiar nele. Então, no início, ela não conseguiu ver todas as coisas maravilhosas que Deus havia feito por ela. Mas depois de começar a exercitar um pouco a sua fé, tudo começou a voltar ao normal. Sabe, a gente sempre pode se concentrar no progresso por meio da fé em Deus. Mesmo quando as coisas estão desmoronando, é nesse momento, então, mais importante ainda que essa fé seja exercitada. Porque quando a gente passa a ter fé, a gente começa a vislumbrar o futuro, Deus agindo, as coisas começam a se assentar. Então, creia nisso. Tá? Hebreus 11, verso 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Exercite essa fé, confie nesse Deus, não desista, jamais. Um grande abraço e até amanhã.